Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. Hoje tem jogo do Mengão. Vocês viram aí, gente, no começo do vídeo, o desespero de vascaínos e de botafoguenses pelo que está acontecendo com as suas equipes, e olha que o Vasco está na zona de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, pelo menos por enquanto. O Botafogo precisa vencer o Flamengo hoje para poder chegar um pouco mais perto desta zona de classificação. Já o Mengão Queridão tem muitos problemas, mas se vencer o Botafogo, chega à liderança do certame regional. Bom, Casimiro, é verdade, é fake, já contratou, não contratou, é prioridade, não é prioridade? Eu nem deveria, porque o que eu venho relatando para vocês é exatamente aquilo que vem acontecendo. Mas eu vou esclarecer mais uma vez a situação de Casimiro. Também quero falar da barca de jogadores que o Flamengo já dispensou, que bate direitinho com a barca que a gente falou que teria no início do ano. Bom, tudo isso eu quero falar com vocês, quero chamar a atenção também para uma atitude do Landim, que eu acho desproporcional e fora de hora, mas a gente vai conversar. O importante é vocês ficarem até o final do vídeo para vocês entenderem e absorverem todas as informações do Mengão que eu tenho para trazer para vocês. E é importante também você se inscrever aqui no nosso canal. Quanto mais inscritos nós tivermos, mais tempo nós estaremos aqui trazendo a verdade, doa quem doer, mesmo que doe em nós mesmos. Então se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho, marque a opção todas, para que você possa receber todas as notificações de vídeos. Curta, o seu like é muito importante para o canal ser divulgado pelo YouTube. Comenta e não esquece de colocar sempre a sua cidade e o seu estado. E recomenda o nosso canal. Leve o nosso nome, Fabrício Lopes, Resenha Rubro-Negra, a todos os seus amigos para que eles possam estar aqui fazendo parte dessa família rubro-negra. E como parte da família, eu sempre recomendo o que é bom para vocês. E a Mais Ágil pode ser a solução para os seus problemas financeiros. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você pode ter a liberação do seu FGTS assim, ó, bem rapidinho. Para isso, basta entrar em contato com o atendente da Mais Ágil através do número 55921299983 ou clicar no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado. A gente recomenda a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia, fechou? Bom, vamos falar de Mengão Queridão então. Primeiro eu quero falar sobre o Rodolfo Landim, tá? O último jogo do Flamengo contra o Fluminense, o Rodolfo Landim usou e reconheceu que fez isso de propósito para poder mandar um recado para o BAP, para poder cobrar o BAP, para poder provocar o BAP. Ele usou a camisa número 29, escrito em cima estádio. E a jornalistas, ele reconheceu que fez isso como uma forma de provocação. O que eu acho triste, para ser bem sincero, beira para mim uma pobreza de espírito, porque como grande comandante que ele foi do Flamengo, como um dos presidentes que mais venceu títulos no Mengão Queridão, um dos mais importantes da história, sem sombra de dúvidas, ele não teve a sensibilidade de usar uma camisa em homenagem aos 10 meninos, porque naquele dia completavam 6 anos da tragédia no Ninho do Urubu, sob a gestão dele. Aconteceu na gestão dele. Tinha só um mês, e eu não estou culpando o Landim, pelo amor de Deus, acho que ele tem culpa nenhuma nessa parada. Não tinha como em um mês ele saber de tudo, assim penso eu. Vocês podem até colocar aqui se vocês pensam diferente, sem problemas. Mas foi uma coisa que aconteceu na gestão dele, ele sofreu, viu que os pais sofreram, ele poderia ter usado essa provocação num outro momento e deveria ter usado, se queria usar aquele momento para mandar algum recado, que fosse para a família dos 10 crias que faleceram no Ninho do Urubu. Achei de uma pobreza de espírito muito grande. E tem outro detalhe, levando em consideração só a questão do estádio, tá? Ninguém aqui é bobo, ninguém aqui é trouxa de ficar caindo em blá blá blá, em bobeirinha de criança. A gente sabe muito bem dos desafios que a gente tem que enfrentar para a gente ter o nosso estádio. Gente, o Landim não conseguiu licenças ambientais na frente do Ninho do Urubu para poder construir um mini estádio. Eu estou falando sério com vocês. Eu sei que muitos de vocês não gostam de ouvir a verdade, mas aqui a verdade é dita, doa quem doer.
O mini estádio ia ser construído no terreno que nós compramos na frente do Ninho do Urubu. O Landim começou a construção dentro do Ninho porque ele não conseguiu as licenças ambientais para um mini estádio de 2.500 pessoas. Só para vocês terem uma noção do que engloba a construção de um gigante de 70 a 75 mil pessoas. É totalmente diferente. Tem muito mais licença para conseguir, tem muito mais desafios para poder passar. E o Landim não chegou nem perto de conseguir um estudo de viabilidade verdadeiro para os 2.500 na porta do Ninho do Urubu, lá no Caxaxá do Croxaxó, lá em Vargem Grande. Não conseguiu as licenças ambientais. Por isso, teve que colocar a construção para dentro do Flamengo, onde ali já tem todas as licenças. Imagina para um estádio desse tamanho. Então, menos, Landim, não é com bravatas que você vai conseguir retornar ou que você vai conseguir descredibilizar um trabalho. E eu sei que vai ter gente falando que eu sou baba-ovo do BAP, não sei o que tem nada disso. Eu estou falando de uma situação específica. Se o BAP errar, podem ter certeza que eu vou descer o couro também. Como eu achei que o Boto errou na questão do Thiago Heller. Falei, foi o primeiro erro da gestão do Boto. Agora, se tem um erro que vocês acharam que eles cometeram e que eu falei, calma, dá tempo para o homem trabalhar, e que ele já corrigiu, é com relação ao Kleber dos Santos, que não deve continuar nas categorias de base do Flamengo, porque o Flamengo, assim como eu informei há 3 dias atrás, contratou o Nuno Campos, treinador português, que deve chegar para assumir o Flamengo no final de fevereiro. Ele traz consigo Miguel Santos para ser o seu auxiliar. Então, aquele erro que muitos acharam que o Boto tinha cometido de deixar o Kleber dos Santos no Sub-20 depois daquele começo de temporada horroroso do Kleber dos Santos à frente do Sub-20 no Campeonato Carioca e até mesmo à frente do Sub-20 lá nas competições do Sub-20, não foi erro, demorou um pouquinho, coisa de 2, 3 semanas, mas os caras contrataram um novo treinador para o Sub-20, o Nuno Campos chega aí com o Miguel Santos, 2 portugueses que, como eu já havia adiantado para vocês 3 dias atrás, o Boto conhece bem, porque quando estava no Shakhtar, o Nuno Campos era auxiliar do Paulo Fonseca. É um bom profissional, nunca conseguiu destaque como treinador, mas esteve com o Paulo Fonseca, por exemplo, na Roma, na Itália. Então, tem grandes trabalhos executados como auxiliar, que agora, para o Sub-20, ele pode se desenvolver melhor. É o melhor Sub-20 do mundo, pelo menos é o atual campeão do mundo, então a gente pode falar assim, e tem tudo para fazer um trabalho legal no Flamengo. Bom, pessoal, agora, hoje tem Flamengo e Botafogo, né? Tem. Mas a gente tem um montão de problemas para resolver até chegar lá. No começo do vídeo aqui eu mostrei para vocês 2 postagens intercaladas e juntas. Uma de um vascaíno e outra de um botafoguense. O que essas postagens expressavam? O vascaíno, por exemplo, está dizendo que há jogadores que podem começar a forçar uma saída porque a desorganização no Vasco está imperando. O nosso adversário de hoje, que foi me perguntado se seria o grande adversário do Flamengo no ano, eu disse que sim, tem outras preocupações. O torcedor fala o seguinte, no Botafogo a situação está igual, jogadores estão sendo expostos ao ridículo. Esse M está acabando com as reservas do time, não tem jogador. Os que sobraram do ano passado estão numa barca fupi. Se tomar outra ataca do Flamengo, a situação vai ficar feia. São os problemas de 2 SAFs cariocas. O Fluminense vem para ser a 3ª SAF. O Botafogo realmente está vindo aos trancos e barrancos. Como eu falei para vocês, os caras têm 3 desfalques confirmados. O Lucas Halter foi vendido. O zagueiro deles se lesionou. E o Arthur, recém-contratado junto ao Zenit, também se lesionou. Luiz Henrique saiu para a Rússia. O Almada saiu para a França. Os caras deram uma desmontada e até hoje não tem um treinador que a torcida julgue ser o treinador ideal para eles lá. Então eles vêm todo problematizados. E eu sei que vai haver pessoas que vão escrever aqui, o Flamengo adora levantar um defunto. Toda vez que o adversário está mal, o Flamengo vai lá e levanta. Bom, o Flamengo também tem os seus problemas, tá? Pelo controle de carga,
Gerson e Eric Pulgar podem ser poupados da partida de hoje. Já o Felipe Luiz ganhou um outro problema com relação a Ayrton Lucas. Alexandre, que está fora até o jogo contra o Maricá daqui a 2 semanas, pode ver o seu reserva também ficar fora. O Ayrton Lucas sofreu um trauma na perna direita, na perna esquerda, no jogo contra o Fluminense. O que é um trauma, gente? Trauma é uma pancada, que pode virar um inchaço, pode virar um pequeno nódulozinho, né? Isso é um trauma. Não tem problema muscular, não tem problema clínico assim, de precisar de cirurgia e tal. Por isso ele ainda não foi completamente descartado. Agora, na parte da manhã, os jogadores vão se reapresentar no Ninho do Urubu. Hoje não tem treino, não. Tem só uma coisa que o Jorge Jesus chamava de ativação muscular, que é um treino mais leve voltado para o jogo de hoje. O Ayrton Lucas ontem não foi a campo, ficou fazendo fisioterapia. E hoje ele vai ser reavaliado. Se o trauma, que deve ser um leve inchaço, tiver diminuído e ele não tiver sentindo dores, porque futebol é esporte de contato, encostou ali, dependendo da dor que o camarada estiver sentindo, meu Deus, ele nem anda. Mas se ele não estiver sentindo muitas dores, ele vai para o jogo. Agora, e se ele não estiver aguentando? Aí o Danilo assume a lateral esquerda, teoricamente. Por que o Danilo, Fabrício? Porque o Danilo já jogou na lateral esquerda, apesar de ser destro, e o Danilo vinha fazendo a zaga pelo lado esquerdo lá na Juventus. Então, para o Danilo, não é nenhum segredo jogar naquele setor. É claro que o Felipe ainda tem a possibilidade de montar a zaga com 3 zagueiros, jogando o Léo Pereira mais para aquele lado esquerdo ali, o Danilo centralizado e o Léo Ortiz do lado direito. Pronto, compôs ali com 3 zagueiros, aí bota, por exemplo, um Matheus Gonçalves na direita, o Matheus Gonçalves na esquerda, o Wesley na direita, compõe o meio de campo com ataque e vamos para o jogo. Ou pode também botar o Léo Pereira na lateral esquerda e fazer a zaga Léo Ortiz e Danilo. O Léo Pereira já jogou na lateral esquerda, começou sua carreira na lateral esquerda, inclusive, e no ano passado, em algumas oportunidades, ele jogou naquele setor. Então, opções para resolver o problema o Felipe tem, mas seria muito melhor que fosse o Ayrton Lucas, uma vez que o Zé Wellington já está treinando em separado, então não teria chances, na teoria, de ser reincorporado à equipe principal. Tudo isso que eu estou falando são questões de ajustes que o Felipe Luiz vai fazer hoje lá no Ninho do Urubu. Vale lembrar que o Flamengo já dispensou esse ano, ou já negociou esse ano, 7 jogadores. São eles: Fabrício Bruno, Davi Luiz, Carlos Alcaraz, Gabigol, Thiaguinho, Carlinhos e Lohan. Falta o Flamengo se resolver ainda com o Pablo e com o Zé Wellington, que é justamente o lateral esquerdo que a gente está falando para vocês. E nas redes sociais está havendo um verdadeiro ribuliço por conta de termos mais saídas do que entradas. Mas, gente, sinceramente, o Fabrício Bruno queria sair. O que eu vou falar agora é importantíssimo, tá? O Fabrício Bruno queria sair. Desde o ano passado, se reapresentou com a cara de horrorosa hoje, no Ninho do Urubu, no primeiro dia. Então, ele estava forçando a saída. O Davi queria ficar, mas o Davi tem 30 e 10 anos. Não dava mais para ele jogar no nível que o Flamengo precisava, as competições que o Flamengo precisava. E absorvia um valor muito grande na folha de pagamentos. Então não dava para o Flamengo manter o Davi Luiz para jogar de vez em quando. Obrigado, foi excelente, ajudou a gente demais, mas precisava sair. Charlie Alcaraz, pelo valor que veio, precisaria de muito tempo para provar quem era. Tinha uma pressão muito grande em cima dele. E ele trouxe a proposta. Gente, isso é importante. Ele trouxe a proposta do Everton. Ele quis sair. Não foi o Flamengo que o empurrou para fora. Ele quis sair. Gabigol, sem comentários. Thiaguinho, sem comentários. Carlinhos, sem comentários. Lohan, muita gente está achando que é o Flamengo que empurrou o Lohan. O Flamengo deveria ter gerido melhor o Lohan, colocado ele num clube aqui no Brasil para ele render e depois vender e tal. Lohan não queria ficar no Brasil. Quem trouxe, presta atenção para vocês passarem isso para frente. Quem trouxe a proposta do CSK para o Flamengo foi o Lohan. O Lohan queria sair. Essa pataquadinha aí de que não quero ir mais, foi só para arrancar mais dinheiro dos russos nas luvas dele. Mais nada.
O Lohan queria sair. Então o Flamengo não tem nada com isso. Pablo e Zé Wellington. Zé Wellington sofreu uma lesão muito grave, é muito bom jogador, mas sofreu uma lesão muito grave. O Flamengo não quer esperar, até porque tem um menino no Sub-17 voando. E o Pablo, sem comentários também, né? Então tem muita choradeira e pouca análise sobre o que realmente acontece em cima desses atletas. O Flamengo está de olho no mercado, sim, e o Flamengo está de olho no Eric Pulgar também. Há uma reunião marcada para sacramentar a renovação contratual do Eric Pulgar. Então agora não é mais uma coisa assim de que talvez fique, talvez não fique, não. Pelos contatos que já teve Zé Boto e o empresário do jogador, tá tudo acertado. Agora o empresário do jogador vem ao Rio de Janeiro, mais para o finalzinho do mês agora de fevereiro, para sentar com o Boto, acertar os últimos detalhes e sacramentar o contrato. 2 anos. Mais um monte de valorização financeira lá. Hoje, o Pulgar está 99% renovado com o Flamengo. Mas esse 1% é perigoso. Muito, muito, muito perigoso. Por quê? Porque se na hora de sentar, porque o Boto e o empresário dele estão certinhos em salários, luvas, bônus, tal, tá tudo fechadinho. Se na hora de sentar no pessoalmente, o empresário dele trouxer uma coisa fora do escopo que o Flamengo não possa bancar, aí trava tudo e começa tudo de novo, a negociação toda de novo. Então esse 1% é importante pra caraca, mas já dá um alívio, porque antes estava o contrário. Antes era 1% de chance do Flamengo conseguir a renovação. Agora é 1% de chance do Flamengo não conseguir a renovação. Tá? Então as coisas estão se assentando com o elenco do Flamengo também. Sobre Casimiro, pessoal, nem precisaria de eu estar tocando de novo nesse assunto. Mas eu vejo que, às vezes, vocês se empolgam com algumas notícias, tanto para o bem quanto para o mal. Ainda mais se a notícia for assinada em espanhol, em italiano ou em inglês. Aí vocês piram. O que eu venho trazendo para vocês? Sim, o Flamengo sondou sim o Casimiro para saber a situação dele. Sim, o Casimiro interessa ao Flamengo sim. Mas o que eu venho falando para vocês? Casimiro não é a prioridade do Flamengo. A prioridade do Flamengo era qual? Jorginho, Paquetá e só então Casimiro. Por que o Casimiro não é a prioridade do Flamengo? Pelo estilo de jogo do Casimiro, que casa muito com o estilo de jogo do Alan e do Pulgar. Ele é primeiro volante, na melhor das hipóteses, segundo volante. Ele não é um meia armador. A prioridade é por um meia que possa ser o segundo homem e o terceiro homem de meio de campo. Ou seja, fazer aquilo que o Gerson faz. Aquilo que o Nico deveria fazer. Esse é o perfil. Por isso, Jorginho e Paquetá estavam à frente, estão na prioridade pelo Casimiro. Entendido até aí também. Isso é o que eu venho falando para vocês sempre. Terceiro, nesse momento, o Flamengo não negocia com o Casimiro. Porque a vinda do Casimiro implicaria, por exemplo, na saída ou do Everton Araújo ou do Alan. Lá no meio do ano, como eu venho falando sempre para vocês. E aí ontem foi uma enxurrada de perguntas para mim ao longo do dia. Fabrício, fechou mesmo? Casimiro já tá vindo? Aí os principais blogs, portais, Casimiro no Brasileirão, Casimiro no Flamengo. Não era assim que estava funcionando. Falei para vocês, não era assim. É uma coisa que ainda pode acontecer para o meio do ano. Para agora, não. Sempre falei para vocês. E o salário, Fabrício? O salário é problema do Manchester. O Manchester vai ter que pagar a maior parte. E a parte que sobrar, o Flamengo vai negociar com o Casimiro. Se negociar, vai negociar para o Casimiro ficar na pior das hipóteses, no teto do Flamengo. Passar, jamais. Então, calma, pessoal. Vocês vêm aqui, assistem o meu vídeo, eu explico direitinho. Durante a tarde, qualquer site de outra língua que postar qualquer coisa muito fora da casinha, vocês acabam acreditando. E é por isso que eu sempre digo, e não canso de repetir, que a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, porque não tem sensacionalismo, não tem oba-oba. Todo mundo, muitas pessoas queriam o Casimiro aqui agora, mas eu venho falando para agora, não é para o meio do ano, e para isso precisa sair ou um Alan ou um Everton Araújo, que é bem possível de acontecer uma venda do Everton Araújo, tá? O menino vem jogando bem e tal, você tem um Super Mundial de Clubes, enfim. Nunca foi para agora. O interessante é que tem um jornalista que falou que o Flamengo não negociava com o Jorginho. Aí ontem, esse mesmo jornalista saiu com a notícia
que as negociações deram uma pausa e serão retomadas na semana que vem. 60 anos nas costas e fazendo esse papelaço. Enfim, tamo juntos. Curta, comenta, compartilha. Desculpa, pessoal. Hoje eu vim um pouquinho venenoso. Desculpa. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no nosso canal. Dá essa moral pra gente, porque aqui a seriedade impera. O sorrisão é da alegria de estar conversando com vocês mais uma vez, mas a seriedade aqui é prioridade número 1. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Encontro vocês meio-dia no Central do Fla, no nosso jornal. Fechou? Saudações rubro-negras.